Nesta quarta-feira, vamos te mostrar mais uma decisão da Suprema Corte do primeiro semestre deste ano. Por maioria, os ministros julgaram inconstitucional as regras das chamadas sobras eleitorais, que são as vagas restantes a serem preenchidas pelos partidos em eleições proporcionais. A repórter Marta Ferreira acompanhou. As sobras são vagas residuais e envolve as eleições de deputados e vereadores em que a escolha se dá pelo sistema proporcional, em que o voto, primeiramente, vai para o partido. Assim, a definição de quem é eleito leva em conta, nesta ordem, o quociente eleitoral, o quociente partidário e as sobras. O quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos dividida pelo número de cadeiras em disputa na Câmara ou Assembleia. O quociente partidário é o resultado da divisão da soma dos votos válidos de cada partido político ou coligação pelo quociente eleitoral. Só que nem sempre o resultado desse cálculo é um número exato. O resultado pode ser também uma fração. Essas frações são as sobras. Em 2021, houve mudanças nas regras de distribuição dessas sobras. A lei eleitoral estabeleceu que só podem concorrer às vagas da última fase da distribuição das sobras os partidos e candidatos que apresentarem as maiores médias do quociente eleitoral. Os partidos Rede Sustentabilidade, PSB, Podemos e Progressistas discutem a definição desse cálculo da última fase de distribuição das sobras eleitorais. Os partidos pedem que todas as siglas participantes das eleições sejam incluídas na distribuição das vagas, independentemente do índice alcançado. As ações começaram a tramitar no plenário virtual. O relator era o ministro Ricardo Lewandowski. Antes de se aposentar, ele votou a favor de mudar a regra das sobras. No mesmo sentido, votou o ministro Alexandre de Moraes, mas entendendo que a alteração seja válida para as eleições de 2022. Os ministros André Mendonça e Edson Fachin divergiram. Para eles, é legítima a opção do Congresso ao fixar as cláusulas para a distribuição das sobras, e a norma atual deve continuar como está. Na retomada da discussão, o ministro Gilmar Mendes destacou no voto que o legislador não previu como distribuir a sobra das sobras, criando assim uma lacuna normativa. Por essa razão, fragmentar na distribuição da sobra das sobras a cláusula de desempenho 80-20, privilegiando o desempenho partidário 80% e descartando o desempenho individual, por quê? Por que não o contrário? A meu ver, não há imperativo normativo algum que justifique a interpretação adotada, ao passo que as distorções causadas se mostram muito evidentes. Gilmar Mendes afirmou ainda que excluir partidos e candidatos da distribuição de cadeiras sem previsão legal viola o pluralismo político e a soberania popular. Assim, seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Na sequência da sessão, votaram os demais ministros. Por maioria, o plenário decidiu que as regras atuais de distribuição das sobras eleitorais não estão de acordo com a Constituição, atendendo assim ao pedido dos partidos políticos, vencidos os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, que votaram para manter a regra. De modo que, prevalecendo, como evidentemente vai prevalecer a posição da maioria pela inconstitucionalidade, eu acho que nós estamos mudando a regra do jogo quando já se sabe quem vai ser beneficiado, que eu também considero problemático, porque quando se discute uma questão em abstrato, antes do processo eleitoral, você ainda pode dizer que não sabe se está beneficiando A ou B. Mas depois que os nomes já estão definidos, já se sabe quem perde e quem ganha, eu acho que essa é uma interferência no processo eleitoral. Assim, a maioria do STF invalidou as regras que estão em vigor. Os ministros definiram ainda que a decisão deve ser aplicada para eleições futuras. Com isso, a decisão não vai afetar a atual configuração da Câmara dos Deputados.